Hoje nós vamos falar de uma das bandas mais influentes de toda a história do rock e do metal e também de uma das minhas bandas favoritas, e é óbvio que eu tô falando aqui do Misfits. Já se prepara porque a história é longa e também tem muita coisa que você não conhece. Então já se aconchega aí e vem comigo. Pra você que não sabe, o Misfits é uma banda de horror punk formada pelo Danzig, lá em 77, em New Jersey. E esse termo horror punk pode ser um pouco esquisito, meio novo pra você, mas eu já vou te explicar o que isso aqui é. O horror punk consiste em pegar a essência musical do punk e pegar também temas da literatura e de filmes de terror, fazer uma junção e sair essa coisa que só o Misfits sabe fazer direito. Você percebe que o punk deles é muito diferente do punk que a gente conhece, como Ratos de Porão, The Clash, Sex Pistols, e na minha humilde opinião também é melhor, né, fazer o quê? Mas da onde que surgiu o nome Misfits, né? Misfits na tradução literal é desajustado, eles são uma banda de desajustados? Na verdade o nome da banda é esse por conta do último filme de uma atriz muito famosa, a Marilyn Monroe. O nome do longa é The Misfits, muito parecido com Misfits, né, só tiraram ali o D. E esse filme aqui é um filme de drama lançado lá em 61, mas muito tempo atrás. E os integrantes originais da banda ali, quando começaram a fazer sucesso, era o Danzig, que ficava nos vocais e também no teclado, o Jerry Only, que tocava baixo, e também o Manny Martinez na bateria. E isso é uma coisa muito engraçada, porque eles começaram sem guitarrista. O Doyle, né, que é o famoso guitarrista do Misfits, aí um símbolo praticamente, fortão, grandão, bem aterrorizante, só foi entrar na banda futuramente. E outra curiosidade é que o Doyle, ele é irmão mais novo do Jerry, o que nem parece, né, porque o Jerry é baixinho e o Doyle é gigantesco, todo bombado. Mas vamos lá, como que isso aqui começou? O Danzig e o Jerry, eles eram colegas de escola e decidiram ali formar uma banda de horror punk. Eles se juntaram e fizeram uma modesta fita com Coffee, Cool e She, músicas que vieram ser grandes sucessos posteriormente. O mais engraçado disso tudo é que nessa fita eram só os dois, o Danzig ali nos vocais, no piano elétrico, e o Jerry no baixo. Não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nada, era só aquela coisa crua. Só que isso aqui deu tão certo, eles ficaram tão animados também que eles chamaram dois outros amigos para poder entrar na banda, o Francescoma, que assumiu as guitarras, e o Mr. Dean, que entrou pra bateria. E com essa formação eles iriam gravar o Static Age, que foi gravado, porém só foi lançado 20 anos depois da sua gravação. E eu vou falar uma coisa aqui, o Misfits teve muita troca de guitarrista e também de bateria, então eu acho que eu não vou citar todos aqui, porque senão vai tomar o tempo do vídeo inteiro. Só que logo depois da gravação do Static Age, ali em 78 mais ou menos, o Francescoma decidiu sair da banda porque ele não gostava de excursionar, então ele não gostava de fazer turnê, e ele achou que não seria bom pra ele. Com a saída do Francescoma, entrou o Bob Steele no lugar dele, que tinha esse nome por conta que ele tinha uma perna mecânica, a perna dele tinha sido amputada por conta da diabetes naquela época. A banda se manteve nessa formação com Danzig, com Bob, com Jerry e com Mr. Dean até 79. Isso porque nesse mesmo ano o Misfits foi cotado para abrir o show do The Clash em Londres, só que uma noite antes o Danzig e o Bob saíram pro show do The Jam, só que nesse show eles encontraram skinheads e acabaram brigando e acabaram na prisão naquele dia. Se eles fossem presos e liberados de manhã era uma coisa, porém eles ficaram 2 dias na prisão em Londres. A única coisa boa que saiu dessa viagem de Londres foi que o Danzig, né, quando estava preso, escreveu a música London Dungeon, né, que também foi sucesso da banda Misfits. Voltando para os Estados Unidos, o Bob resolve deixar a banda e entra o Paul no lugar dele, o irmão mais novo do Jerry, né, que também é conhecido como Doyle. E quando o Doyle entrou na banda, eles já estavam gravando o Walk Among Us, né, outro álbum muito famoso do Misfits, e o Doyle acabou ajudando, né, a completar esse álbum e ser lançado, que foi o primeiro álbum lançado do Misfits. Lançado em 82, o Walk Among Us foi um sucesso, e a banda, né, que visava só conquistar o underground já estava começando a ganhar muito mais notoriedade do que imaginava. E olha, de 77, que foi quando a banda foi formada, até 82, que foi o primeiro lançamento de álbum, já teve três bateristas nessa brincadeira. Depois do Walk Among Us entrou o robô na banda, que ajudou a gravar o Earth ED, e esse álbum aqui é uma fortíssima inspiração para diversas bandas de thrash metal. Pra você que não sabe, o baixista original do Metallica, o Cliff Burton, que infelizmente já veio nos deixar, né, tinha simplesmente Misfits tatuado no seu braço, né, não era Misfits, né, é o Skull Crimson, né, que é o mascote, que é a logo do Misfits aí. E se você pensa que é só os caras do Metallica que são muito fã de Misfits, aí você tá muito enganado, meu amigo, porque o Dave Mustaine, que é vocalista e guitarrista do Megadeth, também é muito fã. Nós temos o Corey Taylor, que é vocalista do Slipknot, que também é fanzaço de Misfits, e
esse caso pra mim é o mais esquisito e também o que eu conheci recentemente, que é o Duff do Guns N' Roses, é muito fã de Misfits também. E é óbvio também que tem várias outras pessoas e também bandas que se inspiram em Misfits, mas eu não vou falar aqui porque senão também não cabe no vídeo. E o que eu acho mais legal é que se você for em qualquer rolê de rock perguntar de Misfits, todo mundo conhece essa banda. Essa banda é muito, mas muito importante para a cena do rock mundial como um todo. E uma coisa muito legal no Misfits para mim são suas letras, que como a gente já falou anteriormente, é muito baseado em filme e literatura de terror. Então tem muita coisa que para quem é amante de terror é muito legal ouvir. As letras das músicas são violentas, são nojentas, são horripilantes, porém tem muitas delas também que são românticas. E muitas das vezes mistura esse romance com uma violência meio extrema. E uma coisa muito curiosa é que o Misfits ele poderia ter sido maior ainda do que ele é hoje em dia. Isso porque em 83 o robô saiu da banda e entrou o Brian Damage, que fez um show meio não, na verdade muito, mas muito horrível. Em 29 de novembro de 83, em um show do Misfits, o Brian chegou bêbado e tocou as primeiras 13 músicas ali de um jeito nada a ver, tudo fora do ritmo, tudo fora do tom, tudo fora do tempo. Ele não tava nem aí, até por conta que ele estava bêbado. E o Doyle ficou muito, mas muito puto e simplesmente pegou ele, o Doyle que tem quase 2 metros de altura, muito forte, e jogou para fora do palco. Eu não preciso falar nada que esse show aqui foi um desastre e após esse show o Danzig decidiu sair da banda. E aqui a gente entra em outro ponto, que o Danzig ele era muito difícil de se lidar porque ele era muito nervoso. Mesmo com seus incríveis 1,60, o bicho é uma máquina de raiva, ele sempre tretava com todo mundo. Treta até hoje, na verdade. E saindo do Misfits, ele decidiu fazer a carreira solo dele, que deu muito sucesso até, né? A gente conhece aí Mother, né, como um dos principais hits do heavy metal. Ai, Gustavo, você falou heavy metal, não falou punk. Ah, blá, blá, blá. Sim, eu falei heavy metal porque quando o Danzig saiu do Misfits, ele decidiu apostar em algo mais diferente. Ele fez essas músicas aí mais puxado pro metal. E infelizmente, o Misfits praticamente morreu de 83 até 95. 12 anos sem fazer nada. E é por isso que eu falo que o Misfits poderia ser bem maior do que ele é hoje em dia. Imagina se eles estivessem ainda em ativa durante esses 12 anos. E o Misfits sem o Danzig ficou esses 12 anos sem poder fazer nada, justamente por conta que o Danzig tinha os direitos e o nome do Misfits. Porém o Jerry, que estava lá na formação original quando o Misfits nasceu, decidiu simplesmente processar o Danzig para poder usar os nomes e direitos do Misfits. E esse processo durou mais ou menos aí uns 4 anos, de 83 até 87, que foi quando o Jerry conseguiu pegar o nome do Misfits para ele e também o direito do Misfits. Só que mesmo assim foi só no final de 94 que eles decidiram que eles queriam fazer algo novo, né? Então eles foram atrás de um vocalista. E simplesmente um dos nomes que estava sendo cotados para ser o vocalista do Misfits nessa época era ninguém mais, ninguém menos que Peter Steele, o vocalista, né, e baixista do Type O Negative. Agora imagina o Doyle e o Peter Steele no mesmo palco. Os caras tinham quase 2 metros e eram bombados. Irmão, era 2 montanhas aqui no palco. Porém, o Peter Steele não deu certo e entrou o Michael Graves, que não conhecia a banda. Mesmo sendo da mesma cidade do Misfits, o Michael nunca tinha ouvido falar do Misfits. E isso o Jerry até gostou, porque ele não queria nada relacionado ao Danzig. Ele queria dar uma cara nova pro Misfits. Queria um negócio mais visceral, mais brutal. O Michael Graves entrou em 95, porém foi só em 97 que saiu um álbum com ele, que foi o American Psycho. E talvez esse álbum aqui tenha a música mais conhecida do Misfits, Dig Up Her Bones. Para mim, eu acho que é uma das, com certeza, top 3 ali. E uma coisa bem legal também é que essa música teve um clipe que foi muito bom, teve um marketing muito bom, a mídia tava vendo o Misfits, o público tava vendo o Misfits, e ele tava voltando ali, né, pro topo que o Misfits merece. E com isso o Misfits começou a aparecer em filme, em programa de TV, até programa de TV infantil, também tinha em quadrinho, tinha em luta livre. Nossa, o Misfits tava dominando todo esse cenário ali. E foi em 99 que saiu o Famous Monsters, que esse sim eu acho que é o álbum mais famoso do Misfits, assim, so far away do bagulho. Isso porque esse álbum tá cheio de clássicos da banda, né? A gente tem Fin Club, a gente tem Pumpkinhead, Saturday Night, vixe, Helena, tem também Scream, nossa, Kongslation, porra, tem diversos clássicos. E também tem o fato de uma galera preferir muito mais o vocal do Michael Graves do que do Danzig, né? São vocais bem diferentes. O Michael Graves aí, ele tem um vocal, digamos, mais limpo do que o Danzig, né? É um negócio mais harmonioso que a gente consegue ouvir. E o Danzig, ele tem um negócio mais gritado, ele tem um negócio que transmite mais raiva, né? Então é um negócio mais diferente. Então, para pessoas, né, o Michael Graves pode agradar muito mais. Só que como nem tudo são flores, em 2000 o Michael Graves também deixou o Misfits. O Misfits, ele tem
é infelizmente esse histórico aí, né, de pessoas não durarem muito na banda. A única pessoa que durou muito nessa banda foi o Jerry, né, que tá desde o início aí, porque até o Doyle já saiu da banda e depois voltou. A gente tem que falar de uma fase sombria do Misfits, né, que é quando o Jerry assumiu os vocais, que inclusive foi uma das vezes que o Misfits esteve aqui no Brasil. Na virada cultural de 2011, o Misfits fez um show aqui em São Paulo, no Brasil, e o Jerry nos vocais. Infelizmente, Jerry, seu vocal não é tão bom assim. E como eu queria estar nesse show de 2011, porque mesmo com o Jerry nos vocais, o público que foi falou que esse show foi muito bom, porém eu era ali um jovem menino, né, uma jovem criança, eu tinha o quê? 9 anos em 2011, então infelizmente não pude ir, meu pai não é fã de Misfits. Voltando para 2001, quando acabou essa comemoração dos 25 anos, início ali de 2002, o Doyle queria fazer que o Danzig voltasse para a banda, mas o Jerry falou, ó, meu irmão, aqui não. Isso porque no final da turnê de 25 anos, ali em 2001, início de 2002, quando acabou tudo, o Doyle virou pro Danzig e falou, mano, ó, tô querendo você de volta, a gente pode fazer uma reunião. Porém, o Jerry e o empresário da época estragaram tudo. Porém, em 2016 eles se reuniram e fizeram a formação clássica de volta. E vocês lembram que eu falei que eu não ia ficar contando muitos bateristas do Misfits por conta que não vale a pena. Foram muitos bateristas e nunca teve essa formação clássica com baterista. Então, desde 2016 nós temos o Danzig, o Doyle, o Jerry, o Dave Lombrado na bateria, Ace Slayer, né? O famoso, lendário Dave Lombrado, e também o Ace Slade para ajudar nas guitarras aí do Misfits. Só que assim, desde 2016 também eles não fazem nada novo. Eles fazem poucos shows até, né, com a formação original do Misfits. Isso porque eles têm outras prioridades, né? O Doyle tem seu projeto solo, o Danzig tem seu projeto solo, todo mundo ali praticamente tem um projeto solo, mas aos poucos eles estão voltando aí, e tem até rumor que eles querem lançar material inédito com o Danzig. Então imagina aí, faz mais de 30 anos que eles não lançam nada com o Danzig, vai ser tipo voltar às origens dos Misfits. E o que eu fico mais feliz é que desde 2024 eu tô vendo a banda anunciar muito, mas muito show em festival, assim, então eles estão querendo mesmo voltar com tudo. E um forte ponto do Misfits também é o seu visual, tanto em capa de CD, quanto em palco, tanto em tudo. O Misfits, ele tem um visual muito, mas muito pro filme de terror, tanto é que quando eles sobem no palco, né, eles fazem aquelas maquiagens, que não é corpse paint, tem muita gente que acha, né, que é o corpse paint do black metal, não é, é muito mais puxado para filmes de terror, né? Um negócio muito mais caveirístico, assim por se dizer. E se você for pesquisar aí, você vai ver várias bandas famosas que tem CDs, que tem covers do Misfits, né? O Metallica é um deles, Guns N' Roses é um deles, o Megadeth é um deles. Até mesmo o Trivium, uma banda que é mais nova aí que essas, e tem um cover sensacional de Skulls e We Are on 38. Pode ouvir, você não vai se arrepender. Esse cover aqui é, ó, magnífico. Eu não sei se é porque eu gosto de metal, mas talvez esse cover aqui seja melhor do que as músicas originais. E essa foi a história do Misfits. Eu tentei deixar um pouco mais dinâmico, cortei algumas coisinhas aqui para poder caber no vídeo e ficar melhor para vocês. Então, se você chegou aqui, já deixa aquele like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, porque senão eu vou fazer igual a música Helena. Não procure a tradução dessa música. E é óbvio, já que você tá aqui, eu quero saber uma coisa de você. Você prefere o vocal do Danzig ou o vocal do Michael Graves? Mas é isso, a gente se vê na próxima e vida longa ao rock!